Graça e paz, irmãos, mais uma porção da palavra. Hoje nós vamos estudar o Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 9, que diz assim: As multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Para nós entendermos essa palavra em toda a sua totalidade, nós precisamos de um chão histórico para pisar. Nós precisamos de elementos, porque está se tratando da entrada triunfal de Jesus. Isso é uma profecia que ela foi predita pelo profeta Zacarias no capítulo 9, versículos 9 e 10, 520 anos antes deste episódio da entrada triunfal de Jesus. Assim disse o profeta Zacarias, fala pela boca de Deus e diz assim: Eis que seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, um jumentinho, cria de uma jumenta. 520 anos antes, o profeta Zacarias diz que um rei entraria em Jerusalém desta forma humilde, e esse rei foi Jesus, e essa palavra se cumpriu. Mas existe outro fragmento da história que é de suma importância para a gente montar esse quebra-cabeça para entender o que significa essa palavra, o que essas pessoas diziam, Hosana, Hosana. Será que Hosana, Hosana significa bendito aquele que vem em nome do Senhor? Nós sabemos que Jerusalém, no ano 520, mais ou menos, ela foi destruída pelo rei dos caldeus, ou pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E 444 anos desse episódio, de Jesus entrar em Jerusalém, cumprindo essa profecia de Zacarias, Jerusalém se encontrava destruída. Então Deus traz um homem, um judeu cativo, já sob o domínio da Média e da Pérsia, Neemias, para reconstruir Jerusalém. E nós sabemos que a história relata que Jerusalém tinha 12 portas. E eu quero falar de uma porta específica, conhecida como a porta das ovelhas, ou a porta do gado, ou a porta de Mificade. Essa palavra encontra-se em Neemias 3, que diz assim: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, e levantaram as suas portas até a torre de Mea, consagraram e até a torre de Hananel. Essa porta das ovelhas, ou porta do gado, ou porta de Mificade, como se pronuncia, era por onde entravam os animais, por onde os sacrifícios eram feitos, os animais puros, sem mancha, sem mácula. E Jesus entra justamente por essa porta, pela porta do sacrifício. Jesus ele entra já prefigurando o sacrifício que uma semana depois aconteceria sobre a sua vida. Então é importante a gente entender todo esse processo histórico para a gente se situar e compreender essa palavra. Mas o que significa Hosana, Hosana nas alturas? O que esse povo estava gritando? O que significa isso? Para isso nós precisamos de um recurso hebraico. O que esse povo estava pedindo era um socorro. A palavra Hosana significa salva-nos, por favor. Eu fiz um pequeno croquis aqui em hebraico, eu espero que os irmãos possam compreender. A pronúncia é Oshaná. Oshaná significa salva-nos, por favor. Nós temos aqui os verbos que derivam essa palavra, e dessa palavra originou-se a palavra Yeshua, que a palavra Ie significa Deus, Yeshua significa Deus. O nome de Jesus significa Deus que salva. Então essas pessoas gritavam, salva-nos, salva-nos, por favor. Mas salva-nos do quê? Do que essas pessoas queriam ser salvas? Que as suas almas fossem salvas para a glória? Não, infelizmente não, irmãos. Eles pronunciavam algo terreno. O desejo que eles tinham é de um Messias que fosse um general de guerra, um general que pudesse livrá-los do jugo romano. Israel estava sobre a chancela de Roma. Israel se tornara um país vassalo de Roma. E eles não aguentavam mais a opressão, não aguentavam mais a injustiça social e as pesadas taxas que Roma exigia dos cidadãos que houveram sido unificados ao seu reino. Então o que eles pediam era um de libertador para a terra. Eles queriam restaurar a sociedade de Israel, eles queriam restaurar o país. Eles não entenderam o propósito do Senhor. A entrada do Senhor era para salvar o homem de dentro para fora, não de fora para dentro. E hoje não é muito diferente, irmãos. As pessoas desejam Jesus para reconstruir os seus muros, as suas cidades na terra. Nós precisamos reconstruir a nossa vida para o céu. Então, Hosana, Hosana significa salva-nos, por favor. Mas de que mesmo nós queremos ser salvos? Dos problemas da terra? Dos nossos desejos, dos nossos anseios, ou nós queremos verdadeiramente que Jesus entre em nossa vida como um verdadeiro sacrifício e ele pague o preço
pelos nossos pecados, para que possamos almejar a glória, a eternidade. Então, Hosana, Hosana ou Hoshianá significa salva-nos, por favor, mas que o nosso sentimento não seja um sentimento nacionalista, não seja um sentimento terreno, mas seja um sentimento no céu. Porque o apóstolo Paulo diz que nós somos peregrinos nessa terra, nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então nós precisamos nos apegar das coisas do mundo e entender a palavra em todo o seu contexto, em toda a sua história, para que a gente possa pronunciar corretamente o que está escrito na palavra. Então, durante muitos anos eu também pensava que Hosana, Hosana significa aquele que vem em nome do Senhor. Não, significa salva-nos, por favor. Salva-nos dos romanos, nos dá de volta a nossa terra, a nossa vida. Mas a degradação moral das pessoas, da nação de Israel, foi que levou todos esses cativeiros de vários outros impérios conquistando. E assim, a correlação que tem com a nossa vida, e quando nós vivemos longe do Senhor, nós somos facilmente conquistados pelo pecado e pelo sistema mundo. Então, Hosana, Hosana, possamos dizer no nosso tempo presente, salva-nos, Senhor, do pecado, salva-nos de nós mesmos e nos leva para a tua glória. Que o Senhor os abençoe.